Oi, gente, vamos falar hoje sobre o cangaço e eu vou trazer a questão de, assim, eu vou explicar no meu entendimento, que eu estou procurando aprofundar muito nessa matéria do cangaço, porque eu vejo algumas inconsistências, mas não vou apontar ninguém, problema de cada um que faz os seus estudos. O que eu quero falar é sobre o ofício, que a Sila, ex-cangaceira, disse que o Virgulino rezava diariamente o ofício, coisa humanamente impossível pelas condições que o cangaceiro Virgulino vivia mudando de lugar para lugar. E ele não tinha tempo suficiente para dizer o ofício. A gente diz, dizer o ofício, cantar o ofício e recitar, porque também o ofício ele é composto de não sei quantos versos. Eu vou analisar os versos do ofício, creio que tenha para mais de 1000 versos, né? Aqui eu coloquei no YouTube porque eu não sei decorar do ofício, de tantos versos que são. Só aqui o início do ofício, antes da primeira, de falar, né? Porque ele, conforme eu disse, o ofício ele é cantado e falado. Só o início do ofício, eu contei aqui 42 versos. Então, eu vou ler, porque eu não sei decorado, muito embora eu haja escutado, eu haja assistido a missas, né? E cantava-se o ofício. Hoje o ofício não é mais cantado, talvez pelo tempo que se leva. As missas são hoje mais curtas. Naquela época, certamente, uma missa era no mínimo 2 horas a 3 horas. Eu lembro que para ir comungar, nós comungávamos em jejum, e muita gente não aguentava esperar a comunhão, porque a primeira comunhão a gente fazia geralmente após os 10 anos de idade, né? A igreja tem esse ritual, essas normas, ou dogmas, né? Talvez dogmas, né? Mas que são leis, né? A Igreja Católica, ela tem leis, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem leis, né? Um ritual, até para entregar a hóstia tem um ritual, até para colocar aquela hóstia lá e celebrar, né? Aquele ato mais sublime que tem na missa, né? Levantar a hóstia para que todos se ajoelhem e façam a sua prece, agradecimento, pedidos, né? Então, eu vou ler os primeiros 42 versos do ofício, certo? Vejamos. O ofício de Nossa Senhora. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e da Virgem Virgem. Estrela da manhã, Deus o salve cheia, e a graça divina com vossa ilusão. Dai Nossa Senhora em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus, o nome desde a eternidade, para a mãe do Verbo, com o qual criou terra, mar e céu, e vos escolheu, quando Adão pecou, por esposa de Deus. Deus vos escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada de Deus, ouve, Mãe de Deus, minha oração, porque em vosso peito os clamores meus. Gente, é muito longo. Eu confesso até que eu errei algumas palavras, inclusive aqui uma palavra que eu não sei, não entendi bem. Imagine hoje, né? Mas tudo bem, é só colocar no YouTube o ofício de Nossa Senhora que vocês vão escutar e ver como é bonito. Inclusive, a minha mãe não nos permitia que nós cantássemos em casa, porque o lugar de cantar o ofício é na igreja. Segundo ela, não cante o ofício em casa, porque o ofício é uma coisa muito sagrada. Então,
desculpem as pessoas que fazem os estudos sobre o cangaço, que não observam essa coisa, que não havia, gente, possibilidade. A Cila, quando ela falou isso, ela falou 3 décadas depois que o Virgulino cantava todo dia antes de sair. Antes de sair para quê? Que ele já vivia correndo no meio da caatinga, não tinha casa, não tinha cama para dormir, não tinha fogão para cozinhar, né? Então, gente, essa vida dos cangaceiros, né? Ela foi muito, uma vida muito difícil, sim, mas foi escolha certamente. O Virgulino entrou para o cangaço porque quis. O Virgulino, no meu entendimento, era um psicopata. Começa matando, assaltando, primeiro fazendo pequenos furtos, depois vai aumentando para do furto, passa para o roubo, depois passa para enganar, a fazer ataques em lugares, em casas, né? Ele fazia mais ataque nas casas daquelas pessoas abastadas, que tinham gado, que tinham dinheiro, que ele sabia que encontrava dinheiro, né? Então, gente, hoje para falar essa questão, não deixando de salientar que existe na filmagem que foi, no meu entendimento, colocada depois que o Benjamin fez a filmagem, aquela película foi apreendida pelo DIP, né, que era a época de Getúlio Vargas, e foi proibido de passar o filme em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e o filme ficou ali nos porões do DIP. Depois encontraram, e aquela película foi emendada, refeita, inclusive as cenas que tem ali, que dizem que é do Virgulino, que está ajoelhado ali, a gente vê que aquelas senhoras, tudo de roupas finas, bonitas, impossíveis de serem usadas dentro da caatinga, roupas finas, bem acabadas, o Virgulino rezando, barbado, né? O Virgulino não tinha barba, ele tinha muito pouco pelo no rosto, segundo também o relatório do tenente Lucena, 7 dias depois, 5 dias úteis, né, e 7 dias depois da chacina em Angico, e foi contestado que a cabeça que foi dada para o doutor Lages, que era o perito, à época, que pegou as cabeças para examinar, ele diz o seguinte, que a cabeça tinha microdentia, significa que os dentes eram pequenos e completos também, e a carcada dentária completa, inclusive coisa difícil também, que o Virgulino, comendo rapadura, bebendo pouca água, ele tivesse a dentição sem cáries, sem ter perdido nenhum dente. Depois também, o Virgulino, nessa película, é um Virgulino alto, ajoelhado, conforme eu disse, barbado, e o doutor Lage disse que a cabeça que ele examinou e que foi apontada como sendo do Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, aquela cabeça, não, o rosto tinha poucos pelos, portanto, tudo isso é coisa que se tem que analisar. Mas o meu vídeo foi para dizer que o ofício não seria cantado, não seria, que a gente diz assim, cantar o ofício, falar o ofício, dizer o ofício, tem muita maneira de se colocar, mas existe uma forma específica da Igreja Católica de se cantar o ofício, e eram em horários de missa, né? E uma missa durava muitas horas, gente, durava muitas horas, até porque também as missas, antigamente, elas eram faladas, os padres celebravam, o termo é celebrar a missa, né? Era uma celebração solene, e que se cantava o ofício, né? E também as pessoas faziam a sua comunhão, comungavam, né? E
as missas eram muito longas, porque o ofício também, ele é muito comprido. Eu creio que tenha para mais de 1000 versos. Eu vou pegar o Adoremos, que a minha mãe deixou, que eu tenho guardado, e vou contar quantos versos tem. Somente os primeiros versos aqui, que eu coloquei para vocês, são 42 versos. Depois tem a parte falada, tem a cantada e a falada. Então, gente, era isso que eu queria dizer hoje, que certamente a Sheila, como ela não tinha muita ideia do que estava falando, ela disse que o Virgulino cantava todos os dias o ofício católico, coisa que eu não acredito, mas esse é o meu estudo e o meu entendimento é que nós passemos a história do cangaço a limpo, porque muita gente escutou ex-cangaceiros falando, ex-cangaceiros, mas que muita coisa, quando você vai analisar, você percebe que há uma discrepância muito grande entre o falar e o analisar, e você fazer a colocação aplicando realmente seriedade, com seriedade. Gente, né, não vou desfazer em trabalho de ninguém, mas é preciso que as pessoas entendam que a história do cangaço tem que ser passada a limpo.